Peruca, Rocambole do Inferno, Bento Carneiro e o ministro Reborn, formou maioria ontem para manter a condenação de 14 anos de prisão imposta à cabeleireira e mãe de família Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu. Do MSTF, né, a rapaziada ali, né? Careca, Peruca, Rocambole do Inferno, Bento Carneiro e o ministro Reborn, formou maioria ontem para manter a condenação de 14 anos de prisão imposta à cabeleireira e mãe de família Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu uma frase do ministro Barroso: perdeu o mané com batom na estátua que fica em frente ao Supremo. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte, sem justificativa ou debate oral. Até o momento, o relator, nosso ditador Alexandre de Moraes, foi acompanhado pelos ministros Reborn, né, Cristiano Zanin e Bento Carneiro. Restam ainda os votos de Fux e de Flávio Dino. No recurso apresentado à Corte, a defesa de Débora alegou que o julgamento desconsiderou a confissão da acusada, o que, segundo o Código Penal, deveria ser considerado atenuante para a fixação da pena. Você veja, a gente entra numa dança com o diabo, é isso que acontece. A defesa está recorrendo com base em uma coisa que não deveria ser cogitada. Não, veja bem, ela confessou que escreveu mesmo com batom. E a gente passa a considerar subliminarmente que escrever com batom numa estátua seja crime. Então, quando a gente vai aceitando entrar no jogo, não tem mais volta. Exato. No caso da Débora, ela não teve audiência de custódia quando foi presa em flagrante. Ela foi presa preventiva de forma ilegal. E mesmo que fosse legal, ela devia ter sido solta por conta dos 2 filhos menores. E os advogados dela não tiveram acesso a todo o material do inquérito. Portanto, a denúncia contra ela foi nula. Logo, o processo penal inteiro contra ela é nulo. Inteiro. Ainda mais quando a Câmara dos Deputados, ao tratar da suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem, decidiu oficial STF dizendo, não, é um deputado, a Constituição diz no artigo 53, inciso 3º, nós decidimos suspender. Aí o que essa primeira turma faz, que não deveria ser a primeira turma, deveria ser o pleno, mas essa primeira turma diz o seguinte, não, nós vamos fatiar, porque o fatiamento tá, porque o cu do brasileiro é cofrinho, é tudo fatiado, o salame é fatiado, vamos fatiar. Quando foi a diplomação do deputado? Foi no dia 16 de dezembro de 2022. Então nós só vamos suspender contra ele os crimes a partir dessa data. E os anteriores nós não suspendemos. Só que o problema é o seguinte, meu irmão. No dia 16 de 2 de 2022, não tinha Débora dos Santos em Brasília. E a Débora dos Santos foi condenada por golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, fora deterioração do patrimônio tombado e danos ao patrimônio público. Mas o Ramagem falou o seguinte, nós não vamos suspender o golpe de Estado nem a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque isso foi antes de 16/12. A gente só vai suspender contra ele a questão dos danos que foi no 8 de janeiro. Então, peraí. Se não teve crime de golpe de Estado a partir do dia 16/12, o que a Débora está condenada? Então, nada se sustenta nessa corte, meus queridos. Vejam que o fim está traçado, é o fim da picada. Nós estamos vendo uma mãe de família pegar 14 anos de prisão num país em que traficante armado de fuzil não consegue pegar 10 anos. E o problema é que isso se reflete para todos os lados. É só para frisar novamente que quando perde-se um direito, quando há a normalização de um crime que não cometeu, quando você aceita
responder ou se desculpar ou ser punido por algo que você não fez, acabou o seu direito. Não tem parâmetro legal a ser seguido. Né? Então, a gente tem um bom exemplo disso, que o ministro Flávio Dino, à época, ele se pronunciou que chamar alguém de genocida e fascista, no caso, à época, o Bolsonaro, não poderia ser configurado crime, era liberdade de expressão. E agora, o ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, mandou processar uma pessoa porque ela passou na rua e chamou o Lula de ladrão. E sendo que ele nem podia fazer isso, que a ação penal é privada, ou seja, é tudo errado. É tudo errado, mas esse é o ponto. Quando retira-se um direito da população, e por mais que às vezes não seja um direito do teu grupo, você está lá aplaudindo. Por quê? Porque não é contra mim, é contra o grupo que eu não gosto. Aí você aplaude, só que o direito foi-se embora. Não foi só o direito do teu opositor, foi o seu também. E aí acontece a normalização, que é o que a gente vê, inclusive, nesse absurdo do caso da Débora, né? Que precisa utilizar-se de uma estratégia que nem deveria ser utilizada, de que ela confessou. Ora, mas ela confessou o que ela escreveu em estátua? Isso é um crime que merece a punição que ela está tendo? É evidente que não. Só que já exauriu-se todas as possibilidades imagináveis de tentar trazer o processo dela para uma normalidade jurídica que não existe e não vai acontecer. Então, é uma estratégia falida, porque contra ditadura não se luta com a justiça, infelizmente. E o que a gente vê é que, infelizmente, a Débora é mais uma vítima dentre todas essas outras que nós já comentamos aqui hoje. Você vê, sobrou para a matéria de recurso. Fala assim, não, mas ela confessou, isso atenuou a pena. Mas ela confessou o quê se ela não cometeu crime algum, meu Deus do céu? Né? Você veja, a gente vai chegar, você vai empurrando, mas já foi. Mas eu entendo que nesse caso da Débora, a ênfase na confissão é para tentar salvar a própria pele mesmo. Sim. Porque agora ela está em prisão domiciliar, para quem como mãe ficou presa durante tanto tempo, sem contato com os filhos, 2 anos. A prisão domiciliar virou paraíso. E ela não quer perder isso de forma alguma. Né? Então, na verdade, para ela, nessa altura do campeonato, confessar ou não, e se a confissão endossa um processo ilegal, acho que essa é a última preocupação dela nesse momento. Aí eu entendo ela como mãe, preocupação dela, não posso mais sair aqui de casa do contato com os meus filhos. E vale lembrar, né, se ela confessou alguma coisa, confessou o preso, que para o próprio STF, só que para livrar corrupto da cadeia, é tortura, né? Então ela foi torturada. A defesa dela pediu para que ela inicie o cumprimento da pena no semiaberto, nem é a prisão domiciliar, né? E essa decisão só vai ser tomada depois do trânsito em julgado, se começa a cumprir a pena no semiaberto ou no regime fechado. No fechado não pode ser, porque ela já cumpriu... ela já cumpriu 25%. Exato, mas não essa tem decisão como. não foi tomada aqui, segundo a notícia, né? Mas não tem como. Matematicamente, ela já cumpriu o requisito para não ficar no regime fechado. Então começaria no semiaberto. Mas a gente não pode esquecer que Daniel Silveira também... Exatamente, o Daniel Silveira cumpriu o requisito para indulto, para graça. Ele não foi. Então, no caso, não é a lei que está imperando, é a decisão esse do caso julgador. da Débora, Alexandre. só para complementar, né, assim, acaba reforçando o que a gente disse na pauta anterior. É uma situação tão desesperadora que nós estamos vivendo no Brasil, que realmente a gente precisa... É o que a gente faz aqui, inclusive, todo dia. Vocês só falam. Nós estamos o tempo todo até nos arriscando, porque nós estamos afirmando para todos verem que nós estamos vivendo numa ditadura. Então, isso não pode ser minimizado em nenhum momento. E o caso da Débora, ele é emblemático, ele é mais um símbolo, porque parece que existe aí um ódio mesmo, porque ela eternizou uma situação que foi aquela em que o Barroso cuspiu na cara de todos os brasileiros, quando todos estavam, mais da metade do país, indignados como as eleições aconteceram, com o processo eleitoral eivado de nulidades também, de coisas estranhas, não vamos dizer suspeitas, mas coisas estranhas, onde ontem o próprio presidente Jair Bolsonaro falou, né, que ele não podia usar a imagem do Lula para isso, ele não podia usar a imagem do Lula para aquilo, coisas que eram verídicas, que eram verdade, não eram desinformação.
informação. Flávio Dino falando mal da Então, urna eletrônica. Exatamente. A população toda, naquele momento, com esse sentimento de uma injustiça ter acontecido, ele vira o Barroso com desrespeito ao povo brasileiro, ele que acha que é o civilizador, e diz uma frase que é usada por bandidos: perdeu mané. Aquela foto do perdeu mané de batom na estátua eternizou isso visivelmente para a história. E talvez isso também seja uma coisa de uma vingança, quase que de uma vingança, porque é um nível de crueldade com uma mãe de família que... Não sei se em outras ditaduras nós estamos numa ditadura cruel. O nível de crueldade está passando mesmo do que a gente podia imaginar que aconteceria no Brasil em algum momento. Mais cruéis do que nessa daí. Mas nós estamos aprofundando, podemos chegar lá. Essa é a questão, nós estamos aprofundando. Só fazer um comentário quando você trouxe no nível de maldade. Eu lembro quando eu estudava psicologia, não sei se ainda existe essa lógica da estrutura das personalidades, era uma teoria. Havia três estruturas básicas de personalidade. O histérico é aquele que se faz de objeto para o outro. O psicótico é aquele que toma a si próprio como objeto de prazer, de trabalho, o que quer que seja. E o perverso é aquele que toma o mundo como objeto seu. Por isso ele não tem relação afetiva. A questão, quando eu vejo do que está acontecendo com a Débora, não adianta a Débora pedir desculpa. Porque a relação que ela está tendo é uma relação de um indivíduo que parece que tem uma estrutura perversa de personalidade. Ele não tem relação afetiva com isso, porque o mundo é apenas um objeto, os seres humanos são objetos, que estão dentro de uma lógica de como ele vai conquistar esses objetos para ele se sobrepor a eles. Esse é o ponto, para mim, em termos de estrutura de personalidade. Mas quando eu vejo dessa maneira, me parece que eu sou muito subjetivo, e você trouxe uma coisa que eu achei muito legal. Talvez a lógica que esteja por trás disso é o fato, porque a gente se pergunta, por que é o ódio da Débora e não o ódio dos outros? Porque tem tantos outros para ele odiar, porque... Talvez ela tenha eternizado a imundície que foi falada por alguém que faz parte do clã. Quando ela coloca perdeu o mané, que não é uma frase dela, e, por favor, jamais vou desrespeitar direitos autorais, também não é de Sua Excelência o ministro Barroso. Pertence aos marginais do Rio de Janeiro, foi apenas usada, né? Aqueles marginais que são bandidos, que são ladrões, latrocidas, e assim vai. Eles é que perdeu o mané, ponto. Eles que falam, então não pertence, não. Apenas ele deve ter falado. O Barroso é um marginal do Rio de Janeiro, né? Ele vive à margem ali de Ipanema, Leblon, né? A margem litorânea da cidade. Mas aí que está o detalhe. Ela simplesmente colocou a lógica de que essa frase, que pertence a uma marginália, talvez tenha avançado num ambiente que não deveria. Talvez a lógica estrutural, além dessa estrutura perversa, aí agora você imagina duas coisas casando, né? Precisam botar na cruz uma mulher que teve a ousadia mesmo, e a pior de todas as ousadias que ela teve, é que ela é uma mulher ingênua no sentido de pureza espiritual. Ela não fez isso por maldade, para ofender ninguém. Ela estava apenas extravasando um sentimento da sociedade e falou porque ela é uma mulher simples, uma mulher boa, uma pessoa correta. Ela tem todos os defeitos que pode ter. Ela é uma boa mãe, uma boa esposa, uma trabalhadora. Imagina, nesse mundo woke, uma mulher ter ousadia de ser isso? Me permitem discordar? Eu acho que talvez... Eu compreendo essa avaliação de vocês, mas eu acho que é um pouco mais sádico. Eu acho que não tem tanto a ver com a pessoalidade dela eternizar uma frase, mas sim com vamos eleger uma figura icônica e puni-la ao máximo para que qualquer outro que ouse insurgir, ainda que seja escrevendo com um batom, saiba o que ele vai passar. Medieval, condenação exemplar. Mas a frase pesou, Caio. Se ela tivesse escrito qualquer outra coisa, dominamos o Brasil. Pesou, Arthur. Pesou, perdeu o mané, pesou. Arthur, porque isso virou foto em capa de jornal. E é pessoal contra o ministro. Caio, veja bem, a gente já comparou aqui várias vezes esse fato com terem colocado fogo na estátua do Borba Gato. Mas onde a gente vê essa foto? Ninguém sabe, isso não circula. Agora, batom naquela estátua saiu com água e sabão, mas não saiu.
Não saiu da sua memória, não saiu dos registros fotográficos. Aquele batom nunca mais vai sair daquela estátua. Tá vendo? Se ela tivesse escrito um poema, ninguém lembrava. Exato. Sabe Foi qual uma é o frase. pior? Sabe qual é o pior cenário, Ana? É que isso que você falou, eu posso estar enganado, mas está certo, mas que o Caio falou também. Porque na realidade, se você pega, eternizou. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.